nos dias atuais, a gente descobre cada vez mais, né, informações importantes, novidades sobre as proteínas. A gente visualiza como elas realmente são interessantes, como a função construtora das proteínas faz a diferença. Quando a gente fala de função construtora, a gente está falando da capacidade das proteínas garantir a construção de células e, portanto, garantir a eficiência da imunidade, a cicatrização, a construção de músculos. E também, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente percebe a quantidade de pessoas não nutricionistas, né, muitas vezes leigas, inclusive nessa área de alimentação, afirmando como a proteína precisa ser consumida em excesso, que é o principal nutriente, que precisa ser consumida em maior quantidade. Mas aí eu vou abrir um parênteses, né, muito importante, que não pode ser deixado de lado, que é o consumo de proteína pelas pessoas portadoras de doença no rim, que não fazem hemodiálise ou que não fazem nenhum tipo de diálise. Então, quem tem doença renal, não faz diálise, que é o chamado tratamento conservador, precisa ter determinada quantidade de proteína que pode ser consumida durante o dia. Então, a proteína, que é um nutriente tão bom, precisa ser controlado, o consumo precisa ser exatamente levado em consideração, com base no peso, com base na taxa de filtração glomerular, que é a capacidade do rim em filtrar o sangue, em formar urina, em eliminar a ureia, a creatina e as outras substâncias tóxicas. Então, não é porque a proteína é um nutriente bom, que a gente pode dizer que é o nutriente, a elite dos nutrientes, que um portador de doença renal pode sair consumindo aí a quantidade de proteína que acha que deve, com base em informações de leigos, né, com base em informações de sites não técnicos, não científicos e publicações também. Então, carne vermelha, vísceras precisam ser controlados, o consumo precisa ser controlado, assim como o total de outras proteínas, como o ovo, o queijo, os alimentos de origem vegetal, podem ser consumidos, mas a sua quantidade precisa ser controlada. E essa quantidade varia de pessoa para pessoa. Então, o nutricionista precisa ser consultado, precisa avaliar cada caso, calcular e definir qual é a quantidade de proteína e quais são os alimentos que devem ser preferidos por cada indivíduo. Então, não banalize essa informação, não ignore. Se você é portador de doença renal em tratamento conservador, se você é familiar de algum doente,